Amigas e amigos, o Rui Barbosa escreveu que a Constituição não é roupa que se recorte para ajustá-la às medidas deste ou daquele interesse. O Rui Barbosa tinha essa facilidade de dizer coisas profundas com poucas palavras, de explicar a essência das coisas de maneira resumida, né, de maneira profunda. Essa frase dele é muito emblemática para a gente compreender toda a trajetória da República. Por que, que as constituições brasileiras nunca conseguiram se firmar? Por que, que sempre houve atentados contra a Constituição brasileira? O golpe de 1937, o governo do general Eurico Gaspar Dutra, que tomou posse antes, inclusive, da posse da Constituinte, ou ali, simultaneamente. No entanto, o governo dele já foi um governo de atentados à Constituição. Outros governos que tentaram aplicar a Constituição, como foi o caso do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, sofreram ataques violentos da direita até chegar aos golpistas de 1964, que simplesmente rasgaram a Constituição e adotaram seu Estado, um Estado latrocida, de latrocidas, comandados por latrocidas. Depois tivemos aí o duro processo da Constituição de 1988 e novamente, logo depois da sua promulgação, começaram os ataques da direita, dessa turma da direita, e chegamos agora ao processo golpista atual, que está em andamento, o golpe recente, que já promove ataques violentos à Constituição. É o caso, por exemplo, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem um escopo maior que vai além da Constituição, tem uma legislação específica, a CLT, que essa direita atentou contra a CLT desde o fim da ditadura militar, principalmente no reinado do Fernando Henrique Cardoso, na era neoliberal, que agora eles vão para cima da CLT e da Constituição de maneira tão absurda. É importante a gente atentar para algumas coisas para a gente entender esta frase, o que o Rui Barbosa quis dizer, porque o Rui Barbosa era um republicano, ele defendia os fundamentos da República, e a República é essencialmente progressista, democrática, inclusiva, o sentido da República tem esse caráter, Ela vem de processos como a abolição, a independência. A República foi proclamada nesta esteira, podemos dizer assim. E por que sempre essa direita atentou contra a Constituição e, consequentemente, contra a República? Contra o ideal republicano que é progressista e democrático. Tem o sentido de classe, claro, nisso. O sentido de classe a gente pode ver no comportamento da mídia. Porque a mídia, eu falo sempre da mídia, aqui posso até ser repetitivo, mas eu acho que se a gente não pôr o dedo nesta ferida, no que é a mídia brasileira, a gente não sai do lugar. Nós vamos patinar, vamos denunciar, vamos lutar, vamos conquistar, mas aí eis que vem as avalanches e soterram tudo. A mídia é carro-chefe dessa direita. A mídia não tem nada de imprensa. A mídia existe para sufocar a liberdade de imprensa, para fazer politicagem tão somente. Não tem outro sentido. Nós não temos liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento na mídia brasileira. Não há. Um ou outro aí abre algum espaço aqui, mas é pura maquiagem, teatro. A Folha de São Paulo é mestre em fazer isso. Abre espaço para a direita, para a esquerda, para o centro e tudo mais, mas o que conta mesmo é a sua linha editorial, o que ela está passando, a ideia, a ideologia que ela está passando. É isso que conta. Evidentemente que eles precisam, até eu falo sempre disso aqui também, em relação aos partidos da direita. Por que tem social, tem democrático, tem trabalhista nesses partidos de ideologia de direita com programa de direita? Por que tem tudo isso? Exatamente o teatro, a maquiagem. Agora, nesse processo das reformas, o que a gente pode observar? Recentemente saiu uma pesquisa aí dizendo que a maioria da população é contra a proposta do Temer, do governo golpista, da reforma da Previdência. O que a gente viu logo após a publicação dessa pesquisa? Uma avalanche de propaganda da mídia a favor da reforma da Previdência. Uma verdadeira avalanche. São editoriais, são seminários. O Globo fez um seminário, o Estadão fez uma série, inseriu a questão da Previdência, a questão da reforma trabalhista também.
E tudo isso ouvindo quem? Algum trabalhador foi lá, falou, eu acho isso, penso aquilo. Alguém perguntou aos trabalhadores, aos líderes sindicais, né, aos que realmente defendem os interesses dos trabalhadores. Alguém foi ouvido? Tem um editorial do Estadão muito emblemático nesse sentido, que ele ataca aqui a decisão do Ministério Público Federal, né, que disse que a reforma trabalhista ela é inconstitucional, ela é ilegal, né? Aí o Estadão vai para cima com ataque. A lógica deles é dizer o seguinte, que é um Estado paternalista, que protege. Esses grupelhos fascistas se utilizam muito desse argumento. Pegaram daqui, dessa linha editorial do Estadão. Estado paternalista que tem que proteger o trabalhador. Ora, a lógica da justiça do trabalho é exatamente essa, é proteger a parte mais fraca. Ou alguém é capaz de dizer que há equidade nessa relação capital e trabalho? Quem é forte, quem é fraco nessa história toda? O sentido da justiça do trabalho é exatamente esse, é proteger a parte mais fraca. Proteger o cumprimento da lei, do direito. Né? É para isso que foi criada a justiça do trabalho. Pode-se dizer que ela foi distorcida, que nem sempre ela cumpre o que diz a legislação, tudo isso é verdade. Né? Em certo sentido, ela foi corrompida do ponto de vista ideológico. Né? Mas é uma outra questão, envolve inclusive o embate político. Né? Quem tem o poder na mão, quem domina o Estado? Né? Quem é que está gerenciando o Estado brasileiro? Os grupos corporativos que existem dentro do Estado. A coisa é tão explícita que, além de não ouvir os verdadeiros interessados na defesa da justiça, das leis trabalhistas, né, o Estadão diz aqui, faz um ataque ao Ministério Público Federal por ter ouvido, segundo o editorial, algumas centrais sindicais, associações e entidades, entre elas a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. Vai ouvir quem? Qual é o pecado? Onde está o problema de se ouvir os interessados numa matéria tão importante como essa? É importante a gente acompanhar esses movimentos. Como eu sempre digo aqui, a mídia, ela faz um teatro, ela faz uma maquiagem. Né? Quem não presta atenção nas coisas cai na armadilha dela. Então é importante que a gente pegue esses detalhes e analise para a gente compreender quem é que está jogando esse jogo. Quem é que está aí patrocinando o golpe? Qual é o objetivo do golpe? Por que deram o golpe? Qual é o sentido do golpe? É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.